o partido lutou. O que o partido lutou na década de 10, na década de 20? O partido basicamente lutou nas bandeiras sindicais. O partido lutou contra a sua ilegalidade já em 1923. Né? O partido passou a se utilizar de um instrumento de propaganda chamado O País, que agiu e atuou de 1923 a 1925, um órgão de comunicação do partido. Surge em 1925, 1º de maio de 1925, esse jornal emblemático chamado A Classe Operária, numa edição de 5.000 exemplares, que passou a ser o órgão efetivo da direção do Partido Comunista Brasileiro. Né? Nesse período ainda da década de 20, nós tivemos o 2º Congresso, né, de 16 a 18 de maio de 1925, com 17 delegados, cuja pauta central era problemas sindicais e agitação em propaganda. Né? Em 1926, o partido lançou a revista Proletário, porém só funcionou um único número, que foi, na verdade, com uma série de debates sobre aquilo que adivinha do Congresso, ou seja, o 2º Congresso. Mas o fato mais importante desse período é o lançamento, já em 1927, da ideia de bloco, de frente única, né? Essa ideia que primeiro se chamou Bloco Operário, e que um pouco mais para frente foi chamado de Bloco Operário Camponês, né? Que disputou a eleição em 1928, elegendo 2 intendentes aqui no Rio de Janeiro, o Otávio Brandão e o Minervino de Oliveira, um negro operário, né? E teve uma importância muito grande pela forma ensejada de luta, ou seja, a forma de frente única, que articulava trabalhadores e a pequena burguesia revoltada com o estado de coisa que ocorria no Brasil, que tentava englobar nessa perspectiva os militares que movimentaram o Brasil durante todo esse período, através da Coluna Prestes, os levantes de 22 e tantos outros acontecimentos. Né? Então, o BOC foi um momento importante da história do PCB. E para fechar esse período e passar a palavra à professora Marli, eu diria que nós tivemos, em 29, 30 e 31 de dezembro de 1929, primeiro, 2 e 3 de 1930, janeiro de 1930, o 3º Congresso. Esse 3º Congresso é talvez, do ponto de vista da formulação, dos mais avançados da história do Brasil. Né? Essa formulação discutia que o país era semicolonial, dominado pelo imperialismo, a economia era agrária, o desenvolvimento da indústria era obstaculizado pelo imperialismo, a burguesia brasileira tinha capitulado nas demandas de 1924, né? Colocava a relação da burguesia com o imperialismo e também o latifúndio, né? E chamava na conjuntura a luta dos trabalhadores e trazia para a aliança, novamente, a classe operária e os segmentos da pequena burguesia radicalizada naquele momento. Né? A pauta também foi uma crítica ao BOC, já aí influenciado pela questão das decisões do 6º Congresso da Internacional Comunista, né? Em 1928, que fazia uma crítica à questão da relação do partido com o BOC e, ao mesmo tempo, saía da perspectiva de frente única e adotava uma tática de classe contra classe, que é do conhecimento de todos, e sabe que o estrago que fez nas relações do partido em diversas partes do mundo, para alguns, inclusive, uma concepção errada, que favoreceu, em alguns momentos, o fortalecimento do nazismo e, em especial, do fascismo. Então, a década de 20 tem essas características de um partido que nasce com uma necessidade histórica, se aprofunda nas lutas sociais, tem dificuldades para se fortalecer e cria um instrumento de frente única bastante importante e que fecha o seu ciclo, esse congresso extraordinário, do ponto de vista da relevância dele, não do ponto de vista da característica, do seu caráter, com uma formulação importante que, de certo modo, foi prejudicada pelos acontecimentos e as decisões demandadas do 6º Congresso da Internacional Comunista. Então, no primeiro momento, eu gostaria de colocar isso. A professora Marli Viana vai trabalhar esse período até o Estado Novo, quando voltarei ao debate. Muito obrigado. Eu vou, para dar bastante espaço para nós discutirmos, eu só queria levantar o seguinte. De um modo geral, a minha preocupação hoje em dia é entender por que nós, e toda vez que eu falar do PCB, eu fizer uma crítica ao PCB, é uma autocrítica também, quando eu digo nós, é nós mesmos, não é eles e nós aqui sozinhos, é porque nós acumulamos derrotas.
porque isso é uma questão que eu estou tentando até ir até o movimento anarquista. Quer dizer, por que é uma pesquisa sobre as ideias socialistas através da imprensa? Porque se nós temos toda a razão, nós não conseguimos chegar às massas, não conseguimos chegar, como disse Marx, ao coração das massas. Onde é que está o nosso erro? Eu estou trabalhando muito com a imprensa para ver se não é no conteúdo, se é no linguajar, né? Mas o que me preocupa aqui agora é a nossa história, no sentido de um grupo de pessoas, eu não tenho a menor dúvida, moral e eticamente, o que há de melhor na nossa sociedade, porque nós cometemos tantos erros. E aqui eu estou pensando muito numa indicação de Gramsci, que diz, é muito conhecido, muito citado, que nós precisamos ser implacáveis, precisamos ter o pessimismo da razão e o otimismo da ação. Isso quer dizer, nós não podemos ficar botando panos quentes nos nossos erros, precisamos aprender com eles, mas isso não quer dizer ficar, eu errei, não, é exatamente para você poder avançar na ação. E, por outro lado, às vezes eu fico até meio irritada quando eu falo dos nossos erros, porque é um pouco assim, se o teu filho faz muita besteira, você fica muito irritado. Fica muito mais que se o seu vizinho. Se o seu vizinho fez alguma coisa, não tem nada a ver. Mas quando aquilo diz respeito a você, e que diz respeito também à autocrítica, que o partido sempre fez, parece, com muita facilidade, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazer, então é nesse sentido que eu procuro pensar muito a história do partido. Quer dizer, o Milton falou de todas as lutas do partido até 29. Em junho de 29, vai haver um fato muito importante. A Internacional, que pouca importância dava à América Latina, volta-se para a América Latina. Ela já tinha criado aqui um birô sul-americano, em 1927, e em 29 ela faz uma conferência, em junho de 1929, ela faz uma conferência na Argentina, chamada Conferência dos Partidos da América Latina e do Caribe. E essa conferência foi um marco muito ruim para nós, porque, como disse, com todos os erros, idas e vindas, muito pouca gente, o Astrogildo diz no livro dele, quando o PCB foi fundado, nós éramos um pequeno grupo conhecido de nós mesmos e da polícia, quer dizer, numa sociedade miserável, porque deve haver seguramente uma sociedade tão violenta e tão discriminadora como a nossa, mas a nossa está num dos primeiros lugares, sem dúvida nenhuma. E eles vão conseguindo, aos trancos e barrancos, se firmar no movimento operário, ter uma política própria. Por exemplo, em 27, Astrogildo vai procurar o Prestes, e é Astrogildo que leva uma série de livros marxistas para o Prestes que o fizeram ler, meditar sobre o socialismo e aderir ao socialismo. Eles tinham uma ideia de um terceiro movimento revolucionário que ia eclodir no país, e não é desprovido de razão a ideia deles, que eles mais tarde, justamente quando saem dessa conferência de 29, o Leôncio Basbaum procura os tenentes e propõe aos tenentes em Buenos Aires, que é o seguinte: um terceiro movimento revolucionário virá, o primeiro teria sido de 22, o segundo de 24, o terceiro virá, o Partido Comunista daria a orientação política e eles dariam o braço armado. Evidentemente que os tenentes naquela hora foram muito gentis com o Basbaum, ficaram nos dar uma resposta, mas não refletiram. Mas isso não é de todo essa busca da aliança com os tenentes, ela é uma visão política, a meu ver, acertada, porque eram as pessoas que representavam muito um segmento das camadas médias urbanas muito importante, daí o prestígio de Prestes e da coluna Prestes. Mas cria um bloco operário camponês, como o Milton falou, que com todas as dificuldades elegem vereadores aqui, os intendentes aqui na Guanabara. Mas essa conferência era uma intervenção direta da IC no Partido Comunista, no pior momento da IC, que é o momento do 6º Congresso. Quer dizer, que foi o auge, vamos dizer assim, da mecanização, da vulgarização, do abastardamento do marxismo.
quem estava presente era Humberto Droz, nessa conferência, que tinha sido assistente da Internacional na França. Estava o Manuilsky, Dmitry Manuilsky, estava o Guralski, com certeza, com a mulher dele, Inês Guralski, que vai ter importância aqui. Um outro membro da Internacional chamado Pierre. Então, termina essa conferência, e essa conferência, o PC vai ser muito criticado, o nosso partido vai ser muito criticado, e a consequência disso é que em 1930, Astrogildo vai ser chamado a Moscou e vai ser feita exigem que ele faça uma autocrítica. Otávio Brandão também. Otávio Brandão fez todas as autocríticas pedidas para continuar no partido e continuar em Moscou. Astrogildo não fez. E a Internacional lança um documento, discussões sobre a questão sobre o Brasil. Eu estou trabalhando agora com os documentos da IC e tenho esse documento na íntegra. São 61 páginas da discussão, parte da discussão aqui nessa conferência de 29 na América Latina e depois da resolução sobre o PC. Eles dizem que o PC está totalmente errado, totalmente eivado de direitismo, que o Astrogildo é um direitista. Foi pedir, muito interessante, porque eles chamam Prestes, a coluna Prestes, de social-fascismo. Dizem que Prestes foi comparado a Chiang Kai-shek, inclusive pelo próprio PC, porque não queria que ele entrasse de jeito nenhum. Mas o Astrogildo, a política do Astrogildo de a Frente Única com os Tenentes é arrasada, o BOC é arrasado, eles o partido tem que acabar com o BOC é uma cobertura do partido, que não pode ser assim, que a palavra de ordem de um tipo de revolução democrática, por isso mesmo incluindo os tenentes, estava completamente errado, que isso era um direitismo lascado, e que eles tinham era que fazer uma revolução esdrúxula, né, de operários, soldados, um soviético de operários, soldados e marinheiros, que ninguém sabia o que era isso. Inclusive pichando, dizendo que tinha que ser uma revolução que incluísse os negros e os índios que estavam reivindicando seus direitos. Eu me lembro, a respeito disso, de um fato verdadeiro, que na Espanha, franquista, que uma vez um grupo de comunistas estava pichando alguma palavra de ordem dessas, todo o poder aos sovietes, e a polícia chegou, a Guarda Civil chegou. E iam já prender quando um dos guardas disse assim: "Deixa pra lá, não está vendo que são dois malucos? Quem é que sabe que diabo é isso?" E esse comunista que estava pichando disse que foi uma das coisas mais terríveis que ele já passou na vida, ele ter escutado isso, né? E Astrogildo vai ser expulso do partido, ele se nega a fazer autocrítica e vai ser expulso, e começa uma política terrível, porque na União Soviética o Stalin estava com aquela mania que via inimigo por todo lado, sabotadores por todo lado. Claro que havia inimigos, claro que havia sabotadores, mas não vamos falar aqui do que foi o stalinismo, né, a barbaridade que foi. O Comitê Central de Lenin foi totalmente destruído, e havia uma política de proletarização. Essa política foi trazida para cá. Uma das coisas que a Internacional critica, o PCB, é dizer o seguinte: lá pelas tantas, os documentos do PCB falam, comparam o Brasil com a União Soviética, com a Rússia czarista. Não tem nada a ver. A Rússia czarista era um país já imperialista. E o Brasil é um país semicolonial, quer dizer, esse erro que vai perdurar durante muito tempo, considerando que nós éramos uma colônia. A Internacional faz muito pé na história dos dois imperialismos, né, o inglês e o americano, e diz que Prestes e a coluna Prestes estão a serviço da Aliança Liberal de Getúlio e do imperialismo norte-americano. Quer dizer o seguinte: nós, quando nos formamos, nós precisamos muito do apoio da Internacional. Por quê? Porque nós não tínhamos apoio interno. Então, para compensar essa falta de base aqui no país, era importantíssimo nós termos o reconhecimento da Internacional. Mas, por outro lado, esse reconhecimento foi pago a um preço muito alto, porque nós passamos, então, quase a sermos, de certa forma, subservientes à Internacional. Eu fiz um levantamento do movimento comunista, daquela revista que é lançada em janeiro de 22, alguns números são 100% com matéria internacional. E os outros, a Voz Operária não, a Classe Operária não. A Classe Operária, depois, ela já é um jornal muito voltado internamente. Mas nos primórdios, nós tínhamos muita necessidade desse apoio. E esse apoio nos prejudicou nesse sentido.
castrou muito a nossa iniciativa. E esses anos de 29 e 30 até 33, 34, foram os 3 anos de praticamente destruição do partido. Foi o período da política de proletarização. E era uma barbaridade. Quer dizer, quem não era, tinha que se provar que era proletário de 4 costados. Um dos dirigentes, o Paulo Lacerda foi expulso, o Leôncio Basbal foi expulso, Astrogildo já estava expulso. O Fernando Lacerda, irmão do Paulo Lacerda, filho de Maurício de Lacerda, neto do Sebastião Lacerda, né, que vai ser tio do Carlos Lacerda, que era filho do Maurício, ele era médico de uma família tradicional de Vassouras, a família Werneck de Lacerda. E a mulher dele era neta de latifundiário. Então, o que a Cida fez? Meu avô era latifundiário camponês, então eu sou de origem camponesa. E o Fernando Lacerda passou também a ser de origem camponesa porque era marido dela. Quer dizer, é uma caricatura que hoje a gente custa a acreditar. Começar a dizer o seguinte: o povo pode participar da reunião do partido. Então, houve reunião do partido em que mendigo que estava passando na rua era chamado para votar. E quem não tivesse comprovado que era de origem operária e camponesa não podia votar. Foi um descalabro tão grande essa situação que a própria Internacional viu que o partido estava se acabando. Os velhos companheiros, de Narco contava isso, o Armênio Guedes, que faziam casamentos. Você é proletário, então você vai casar com um intelectual ou vice-versa. E o que houve de caso de fuga de marido ou de mulher quando estavam saindo para a lua de mel foi uma maravilha. Quer dizer, isso era isso. A Raquel de Queiroz conta que ela foi, quando escreveu o 15, ela foi chamada por aquele, acho que é o do Vitiliano que você citou, que tinha que ser operário. E a compreensão de operário era falar errado, andar sujo, com roupa bem puída. E olha, isso não era só dessa década, não. Em 60 eu vi muitas vezes uma situação, eu me lembro do Malina dizer para o Salles: você está pensando que ser comunista é andar desse jeito? Não é, não. A gente quer. Então, esse do Vitiliano chama a Raquel de Queiroz para dizer a ela como é que ela tinha que escrever o romance dela. Quer dizer, foi uma época muito difícil. A Internacional volta a intervir aqui, no sentido, vem o Flores, que era um argentino, Rafael Alberdi, que estava na Argentina, para reestruturar o partido. E, nesse sentido, eles montam 2 cursos em 34, final de 33 e 34, 2 cursos de preparação. Num deles estava o Miranda, o Antônio Maciel Bonfim. No outro estava o Lauro Reginaldo da Rocha, o Bangu. E os 2 são escolhidos, cada um num curso, para formar a direção do partido. É quando se monta a direção do partido que vai, nos anos de 34, 35, até os movimentos armados naquela época. O Miranda não era um pobre coitado. O Miranda era professor, o Miranda falava francês. O Miranda, inclusive, tinha sido preso na Bahia, que ele tinha querido participar do movimento de 30, foi preso e fugiu no caminho. E foi se juntar ao Prestes. O Miranda, ele vai participar da Liga de Ação Revolucionária que o Prestes cria em Buenos Aires em julho de 1930. E depois ele vai reaparecer preso nas greves, uma série de greves de 32 em São Paulo. Ele vai aparecer na Ilha Grande, e era muito falante, muito bem falante, por sinal, e vai ser guindado à direção do partido. Ele inicialmente era o Bangu, o primeiro secretário, depois ficou Miranda. Mas a dificuldade deles, porque isso é uma coisa que a gente precisa entender, a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito inculta. Se você acompanha quem eram os nossos grandes intelectuais, você conta nos dedos. E nós somos fruto dessa sociedade. Nós não temos tradição cultural, nós não temos uma tradição política cultural, nós não temos uma tradição de organização. Então é preciso levar isso em conta quando nós queremos falar da nossa história, porque nós somos frutos dessa sociedade. Uma sociedade com movimento operário, combativo, lutador, mas, por outro lado, violentamente reprimido e, muitas vezes, exatamente por causa dessa repressão violenta, cooptado pelo governo, como Getúlio conseguiu fazer com boa parte do movimento operário em 30.
Então, as nossas dificuldades dificilmente poderiam ser superadas, porque, por mais dedicados que fossem esses homens que compunham a direção do partido nesse período, eles não tinham um mínimo de conhecimento político, teórico e muito menos do marxismo. O marxismo era transmitido a eles como uma caricatura de verdade, era o bem ou mal, o branco ou preto. Né? O Prestes mesmo diz que quando ele se converteu ao marxismo, e olha, não é por acaso que usa esse termo de conversão, ele era um cristão novo. Quer dizer, o que era dito era completamente sagrado, vamos dizer assim. Esse grupo que leva o partido 34, 33, 34, é interessante acompanhar pela classe operária dessa ocasião, ainda profundamente sectário. Primeiro, uma questão que eu estou chamando aqui de sectária, mas que na época a gente tem muito que ver a época, a questão da luta armada. A questão da luta armada, ninguém que se prezasse, fosse quem fosse, imaginava uma revolução que não fosse através da luta armada. Então, isso de dizer, nós fomos à luta armada irresponsavelmente, não. Isso era o comum da sociedade brasileira, era você apelar às armas para alguma transformação revolucionária. As ideias de uma revolução pacífica, isso tudo tinha ficado muito deturpado e muito mais com os socialistas que não queriam saber de Partido Socialista, não queriam saber de revolução. Em 1934, nós temos que levar em conta também, nesse período, a questão da internacional. Quer dizer, nós estamos, a partir de 29, exatamente a partir desse momento, numa crise mundial de ascensão da extrema-direita. Quer dizer, a crise de 29, que acabou com as ilusões do liberalismo, da livre concorrência, caiu do outro lado. Quer dizer, o que tem que salvar a economia capitalista são os governos fortes, são os governos centralizados, e Hitler e Mussolini eram vistos com muita simpatia pelo resto do mundo. Aqui na nossa sociedade, é bom também sempre levar em conta que quando Hitler sobe ao poder, o Mussolini, não estamos em guerra ainda, você não tem o que eles vieram depois, o antissemitismo e todas as barbaridades. Eles eram vistos como pessoas que tinham recuperado os seus países da crise. E aqui no Brasil, as simpatias da direita pelos governos fortes era muito grande, inclusive seu Getúlio Vargas e seus asseclas como o Dutra, Góes Monteiro. Essas pessoas iam durante a guerra para o Clube Germânia, onde foi a Uni depois, ali na Praia do Flamengo, comemorar as vitórias nazistas. E se opuseram durante muito tempo a que o Brasil entrasse na guerra. Mas esse grupo, em 1934, em 1932, é fundada a Ação Integralista aqui no Brasil. Quer dizer, a extrema-direita se organizando com muita simpatia pelo fascismo, mas também não é só ver o integralismo como uma réplica do fascismo aqui no Brasil, não. Ele tem raízes aqui, numa direita muito forte aqui no Brasil, nos partidos de extrema-direita, pequenos grupos, mas muito atuantes, que já existiam aqui dentro. Em 1932, com a ação dos integralistas, principalmente em 1934, quando eles querem em São Paulo comemorar 2 anos da ação integralista e a famosa Batalha da Praça da Sé, que o Eduardo Maffei tem um livrinho precioso, nessa ocasião, o PC não aceitava frentes amplas, não. A frente única dele era assim, nós queremos a frente única, mas as pessoas da frente única têm que pensar que nem nós. Quer dizer, se não pensar como nós, não serve para a frente única. E vai para Moscou, porque o 7º Congresso da Internacional Comunista estava marcado para o final de 1934. Aqui no Brasil, a partir da Batalha da Praça da Sé, vai se formando, na realidade, no concreto, uma ampla frente, que é uma frente criada fundamentalmente pelos tenentes que não simpatizam, que tinham simpatizado com Getúlio e estavam completamente decepcionados, e é desse grupo que vai se formar a Aliança Nacional Libertadora, que durante muito tempo, eu também aprendi assim, que o partido que formou a aliança, mentira. O partido ficou, inclusive, de pé atrás com a aliança. A classe operária tem artigos dizendo
partido não adere, nem aderirá jamais à Aliança Nacional Libertadora. Pode apoiar se eles fizerem coisa certa. O Ciro Meirelles escreve uma carta de Pernambuco dizendo que a aliança, não podemos apoiar de jeito nenhum, ela vai substituir o partido. Mas aqui a massa, o povo, estava se organizando nessa ampla frente de combate ao fascismo. Prestes é chamado para ser o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. E, como presidente de honra, ele chega no Brasil em abril de 1935 e ele percebe que a Aliança não era um partido político e que a Aliança não tinha um programa político, não tinha um programa de governo, havia um hiato. Os próprios aliancistas diziam isso: nós não somos partido político, nós não queremos o poder. É muito da tradição tenentista de querer moralizar a política do país. E com isso, Prestes lança um documento por um governo nacional popular revolucionário com Luiz Carlos Prestes à frente. E esse documento, a partir desse documento, é que o partido começa a entrar para a Aliança Nacional Libertadora. É preciso lembrar que o partido tinha uma vontade extrema com Prestes. O Prestes, desde 1900, ele lança o Manifesto de Maio em 30, logo depois do Manifesto de Maio Internacional procura, ele faz a Liga de Ação Revolucionária em julho de 30, aí sim, a Internacional diz a ele: olha, ou você é do Partido Comunista ou o partido não pode, é contra o comunismo. Ele desfaz a Liga de Ação Revolucionária e faz juras de amor ao Partido Comunista e toca a escrever manifesto que o Partido Comunista é que está certo, e o Partido Comunista aqui já contra ele era o Chiang Kai-shek, era um traidor, era, sabe, social-fascismo. Ele foi para Moscou em outubro de 31. E até agosto de 34, ele está pedindo quase que todo dia para entrar para o Partido Comunista. E o partido de jeito nenhum. O livro do Carone tem muitos documentos sobre isso, não aceitam Prestes de jeito nenhum. Havia um pé atrás com Prestes muito grande, que aí a gente pode até entrar em especulações psicológicas, que seria assim uma figura que poderia empanar o brilho de outras pessoas. Mas o Prestes entra para o partido e vê na Aliança Nacional Libertadora aquele sonho que ele tinha de refazer a Revolução no Brasil, de reviver a coluna Prestes. E ele diz isso: precisamos reviver a coluna. Porque ele diz: agora nós temos, porque ele achava que todos os militares que tinham seguido seguiriam outra vez, e agora eu tenho o marxismo na mão. Porque na época da coluna não tinha uma proposta política correta, nem tinha proposta política nenhuma, eles queriam era derrubar o Bernardes. Mas agora não, agora eu tenho essa força na mão. E é a partir daí que o Prestes começa a pensar. Ele já cheguei de Moscou pensando em organizar a Revolução. Até porque o Miranda, isso aí é muito conhecido, em Moscou disse as maiores barbaridades, né? O exército era nosso. Ele tinha um quadro, vocês já devem ter escutado essa história muitas vezes, tinha um mapa do Brasil enorme na sala da reunião, das reuniões preparatórias, porque como não houve o 7º Congresso, fizeram uma reunião com os partidos latino-americanos. E ele pegava alfinetinho colorido e botava no Brasil inteiro, base do partido, em tudo que era lugar. Você tinha um quartel que 2 oficiais diziam que eram assim, contra alguma coisa, é do partido. Então, é o que nosso jargão a gente chama de baluartismo, né? A polícia vinha pedir conselho a nós. Os cangaceiros eram guerrilheiros, e o Lampião vinha, volta e meia, estava pedindo conselhos a nós do que fazer. É interessante que quando uma vez eu perguntei ao Bangu, que eu entrevistei, eu disse: mas por que vocês mentiam tanto? Ele disse: não era mentira. Olha que interessante, como a gente tem que levar certas coisas em conta quando vai fazer uma apreciação. Ele disse: não era mentira, a gente queria só entusiasmar. Nós achávamos que falando essas coisas, nós entusiasmávamos o povo. E isso é uma questão que nós precisamos levar em conta, não é para mentir não, mas para quando ouvirmos essas coisas. Em 35, o jornal que saiu em Natal, chamado A Liberdade, que eu acho fantástico, eu acho comovente, pela luta e pela ingenuidade. Eles dizem que a Revolução estava no Brasil inteiro. E eu pensando que isso era erro de comunista, quando você vai estudar a Revolução Paulista de 32, eles fazem a mesma coisa. Estão perdendo, mas estão dizendo que as frentes todas estão a favor deles. Então, o Prestes acredita naquilo que o Miranda falou. A única pessoa
que ficou horrorizada com as mentiras que o Miranda estava dizendo foi o Elias. Eu não sei se alguém aqui conheceu o velho Elias, eu cheguei a conhecer, que vem, o Elias ajudou o Internacional a refazer o partido. O Elias e o Morena, Roberto Morena, foram duas pessoas que em 33, 34 ajudaram no soerguimento do partido. E o Elias disse que era tudo mentira, que aquilo que o Miranda estava dizendo não era verdade. Aí o que aconteceu? Ficou em Moscou. Por isso que ele não participa de 85. Vem todo mundo para o Brasil, o Elias fica de castigo lá. E aí eu perguntei ao Prestes, você não protestou contra isso? Ele disse, não. Eu achava que estava bem o Elias ficar em Moscou, porque ele vinha para cá. O secretário-geral falava alguma coisa, ele contradizia, isso não era boa coisa para a história do partido. Quer dizer, vocês veem como era o tipo de mentalidade, porque as pessoas realmente acreditavam naquilo, né? Bem, esse grupo, encabeçado por Prestes, que vai... Eles não desencadeiam o próprio... Eles estão se preparando para um levante. Mas o levante, eu não vou passar por alto para não gastar muito tempo, depois a gente pode discutir isso nas discussões, ele não é determinado assim, vamos fazer o levante agora. Evidentemente que estava na cabeça de todos os comunistas tomar o poder e tomar o poder por luta armada. Isso aí ninguém discute. Isso era da própria estratégia, mas não era naquele momento. Quando o Natal se levanta, por uma questão local, o Prestes, Recife se levanta, aí já por ordem do partido, do Caetano Machado, contra a Gregório Bezerra dizia uma barbaridade, levantar o quartel no domingo, não tem ninguém no quartel no domingo, mas o Caetano Machado insistiu, foi um fracasso. Natal durou 4 dias o movimento, né, a população aderiu, evidentemente, pão de graça, transporte de graça, comida de graça, foi uma festa. E de uma ingenuidade, assim, eles assaltaram os bancos, não houve uma morte em Natal. O que foi preciso depois dizer? Aqui no Rio, Prestes vai e diz, bom, nós não podemos deixar o pessoal de Natal abandonado à sorte. Nós temos obrigação de fazer alguma coisa em solidariedade a eles. Todos ficam contra. Berger está contra, Viotti está contra, Miranda está contra. Mas o peso do Prestes era muito grande. E ele diz, a Marinha está conosco? Isso o Fernando Moraes conta no livro dele, eu perguntei a ele, se é possível que eu tenha dito. E ele acreditava, e todos acreditavam na possível vitória de um movimento da Aliança Nacional Libertadora, que era, não foi um movimento comunista, foi um movimento que os comunistas lideraram, mas a maioria era da Aliança Nacional Libertadora. No 11RI, havia um oficial comunista, que era o Leivas Otero, e o Agildo Barata, que estava preso lá. Os outros todos eram aliancistas. Foi um movimento fundamentalmente antifascista. Por que a reação precisou dizer que foi ordem de Moscou? Foi a mesma coisa com Canutos. Canutos, um bando de camponeses pobres, maltrapilhos, derrota 3 exércitos, 4 exércitos, não é possível. Tem que ter dedo internacional. Inventam que eles estão ligados, são monarquistas ligados a antigos oficiais de Napoleão Bonaparte na França. Porque como é que é isso? Esse bando de camponeses está nos derrotando. Em Natal, um grupo de soldados, nenhum oficial do exército aderiu ao movimento em Natal, um grupo de soldados, cabos e sargentos faz esse movimento, bota a oficialidade para correr, porque foi uma verdade. 3, 4 dias depois, o oficial saiu escondido das casas de farinha. Os processos de Natal, o que está interrogando, comenta lá quando ele está interrogando um oficial, foi vergonhoso a maneira como ele chorou e contou que se escondeu em casa. Então, como é que é isso? Tem que justificar que aquilo tudo foi uma trama sórdida, uma trama tremenda e que teve apoio internacional. Senão, como é que vai justificar aquele fracasso do exército lá? Aqui, no dia 25 de noite, que foi 23 em Natal, 24 em Recife, sabe-se aqui no dia 25 e 25 à noite, Prestes dá ordem de levantar as principais unidades. Vocês imaginam para levantar no dia 27 de madrugada. Então, não estava nada preparado, não estava nada organizado, e Getúlio já sabia, não pelo Gruber, daquele livro Johnny que fala sobre isso. O Getúlio já sabia por 3 fontes. Uma, por um oficial
chamado Soveral, que era da Vila Militar, que não se levantou. Mas não foi porque ele aguentou ninguém, não, porque os oficiais saíam convidando, saíam convidando para participar do movimento. O Soveral foi para o quartel-general e convidou várias pessoas para participar do movimento, e essas pessoas comunicaram ao ministro da Guerra. Outro que comentou sobre a revolta foi o Pedro Ernesto. O irmão do Pedro Ernesto era do partido, e o partido tinha pedido que deixasse os hospitais do Rio de Janeiro à disposição. E o Pedro Ernesto, que era muito amigo do Getúlio, comentou com o Getúlio. E o outro, o Prestes, escreve um bilhete para aquele oficial do Exército, que agora me fugiu o nome daquela, o Estilac Leal, que comandava um batalhão que tinha sido um homem da coluna. E quando o Estilac recebe o bilhete, o Prestes dizendo: estamos nos levantando, espero que nos encontremos em breve, o Estilac liga para o Filito Miller e diz: olha, está havendo uma revolução, e ainda cagueta quem foi levar o bilhete. Então, a escola de aeronáutica, quando levanta o terceiro RI, estava de prontidão, como vocês sabem, e a escola de aeronáutica já se sabia que tinha havido um levante no terceiro RI. Então, quer dizer, nesse sentido, a repressão era o que o Getúlio precisava. Porque no final de 1935, o Getúlio estava ameaçado de impeachment. A bancada do Rio Grande do Sul tinha rompido toda com ele, feito aliança com São Paulo, parte de Minas, Borges de Medeiros. Toda aquela turma amiga do Getúlio tinha rompido com ele. O governador do Rio Grande do Sul tinha dado um aviso: ou você bota o Vicente Raul e o Filito Miller para fora, ou a bancada do Rio Grande do Sul rompe com você. Quer dizer, 35 deu uma sobrevida a Getúlio, né? E daí a repressão vai ser violenta, porque a repressão de 35, 36 vai emendar com a repressão do Estado Novo. E eu deixo algumas considerações finais para depois, para não tirar o tempo do Milton. Bom, camaradas, o professor Marli fez um levantamento daquilo que ela estuda e que tem um reconhecimento muito grande pelas fontes que pesquisou e pela referência historiográfica que se utilizou. Eu continuo esse debate, mas na perspectiva sempre da preocupação com a jovem militância, do reforço das informações, de trazer um conjunto de dados para que a gente tome conhecimento da história desse partido, da relevância da história desse partido. Mas seria importante também afirmar que as contradições que perpassaram o conjunto da história desse partido não são pequenas, né? Quando o Marli fala de Antônio Maciel Bonfim, o Miranda, que por incrível que pareça é da mesma cidade que eu nasci, a cidade de Alagoinhas, na Bahia, né? É uma pessoa que no setor de jornais raros do Arquivo Público do Estado da Bahia, um colega, Raimundo Nonato, encontrou diversas informações a respeito do que era Miranda na vida da cidade e da Bahia. Então, a primeira acusação a Miranda, quando ocorre, sai uma nota do jornal, que é um jornal da elite, vamos supor assim, Alagoinhas, diz assim: moço de família importante jamais será responsável por isso que está sendo acusado. Ou então, apareceu em Alagoinhas esse final de semana para ver a sua noiva, o representante comercial, o professor, não sei o que mais, Antônio Maciel Bonfim. Então, Miranda, essa figura que nos levou de uma forma ou outra ao levante de 35, né, é uma figura muito bem vista na sociedade alagoense, né, e que já nos subterrâneos das lutas já tinha feito contato com Prestes há bastante tempo, e que era professor de um colégio, inclusive professor de francês, e tinha alguns dotes muito bem destacados pela sociedade alagoense daquele período, né? Mas continuando, veja bem, esse processo pós-35 é um processo traumático no PCB, né? Evidentemente que o partido passa por um processo de desmantelamento com uma repressão muito forte, né? A partir desse levante que, em diversas análises, pode ser compreendido como um fator que Vargas necessitava para implementar aquilo que interessava a ele mais na frente,
mas também por uma visão voluntarista ou até mesmo uma perspectiva equivocada daqueles que no Partido Comunista Brasileiro viam a Revolução com os olhos da Internacional Comunista, que naquele momento era extremamente distanciado da realidade concreta do Brasil e de boa parte dos lugares onde os documentos do Sexto Congresso apontavam as características da Revolução. Esse episódio de 35, ele tem, como todo mundo tem conhecimento, o desmantelamento, a repressão, fatores assim terríveis na vida dos militantes ao redor do Brasil, como o episódio do presídio Maria Zélia, em São Paulo, onde acusados de forçar uma fuga comunista são assassinados, 4 são assassinados e 17 são baleados e ficam gravemente feridos, né? E por todo o Brasil nós temos, se estudarmos mais a fundo, e tem as fontes específicas, os estudos mais regionalizados, esses acontecimentos têm um empenho na repressão muito forte, né? A partir da prisão de Prestes em março ou maio de 36, não me lembro exatamente, março, né? Bom, o ano de 37 é um ano muito importante para a história política do Brasil, né? História política do Brasil, história política dos comunistas, né? E é um ano que traz para a cena a perspectiva das eleições em um processo político onde o governo tinha fechado os canais da representação política, né? Então, naquele momento, se tinha a ideia de que poderiam ocorrer as eleições presidenciais e se articularam no Brasil 2 candidaturas, né? Armando de Salles Oliveira, em São Paulo, e José Américo de Almeida, que vinha do Nordeste em especial, né? Por incrível que pareça, diversos documentos apontam que o partido teve envolvimento disso. Ou seja, em São Paulo existia interesse em se negociar com o então governador do estado para o apoio. E no Nordeste também se procurou o José Américo de Almeida para discutir, sempre na perspectiva de incluir na pauta da campanha algumas demandas do partido naquela época, né? Em virtude disso, o Carone, o Moisés Vinhas e mais alguns afirmam que em São Paulo, por contradição da direção, diversos militantes saem do partido em virtude desse debate da perspectiva de apoiar ou não o então governador daquele estado. Mas outro fator também possibilitou essa compreensão de que poderíamos ter um aceno democrático para o país, além da perspectiva da eleição, que era a anistia, a considerada macedada, né, que permitiu inclusive que Giocondo Dias saísse da cadeia, que diversos militantes comunistas em várias partes do país saíssem da cadeia. Por incrível que pareça, acreditando ou não na perspectiva da luta revolucionária no país, muitos deles tomaram rumo efetivamente da Europa, em especial para a Espanha, né, participar dos acontecimentos naquele país, né? Bom, já efetivamente dotado de um sentido de reorganização, né, e não antevendo, como é muito clássico na história do partido, alguns acontecimentos que estavam já com características empíricas acenadas, né, no contexto político, o partido realiza um pleno no sentido de discutir uma política, né? Essa política, na verdade, vai ser chamada um pouco mais para frente, né, de formulação política da União Nacional, né, de União Nacional, na verdade, né? E nessa política, nessa perspectiva, que é articulada a partir de um pleno do CC em agosto de 1937, ela faz uma autocrítica da visão insurrecional do partido naquele período anterior, que a professora Marli discorreu aqui, né? Afirma a luta pela democracia, acredita na perspectiva da legalidade, naquela institucionalidade burguesa daquele período, né? E constitui uma visão tática sobre uma frente de caráter nacional ou popular, né, chamada naquele momento de Frente Nacional Unificada, né, e já demandava, de certo modo, uma nova reflexão da Internacional Comunista a partir do documento do George Dimitrov, né, que já chegava ao nosso país e possibilitava essa discussão.
discute naquela reunião, efetivamente, o caráter da Revolução Brasileira. E nesse pleno, a discussão passar por uma revolução, que a Revolução Brasileira era nacional, libertadora, e burguês democrático. Ou seja, foi o centro da discussão daquele pleno, o que deixava o partido na antessala da perspectiva de participação eleitoral, da discussão pela legalidade, da volta à atuação semiclandestina, com perspectiva de diminuição da repressão. No entanto, né, a partir desse momento, 90 dias depois, o partido desfaz esse documento e se manifesta a respeito da conjuntura. O que ocorreu na conjuntura, efetivamente? No final do ano de 1937, em novembro especificamente, né, no dia 10, o Getúlio Vargas dá o golpe de Estado, que passa a chamar de Estado Novo e institucionaliza a repressão do aparato de Estado sobre a sociedade brasileira, que é do conhecimento de todos nós, né? Ou seja, 90 dias depois desse acontecimento, o partido tira outro documento, chamando o governo de Vargas de fascista e conclamando a luta subterrânea contra esse governo. É bom refletir sobre isso, que em diversos momentos da história do partido, na sua relação com a conjuntura política, com a caracterização da revolução, com a perspectiva de luta social, né, as contradições do documento são flagrantes, né? Você tem o documento da Ordem e Tranquilidade até 47, e tem um documento de Prestes em 48, depois da cassação dos parlamentares, praticamente direcionando o partido para aquela frente que tinha a perspectiva, inclusive, da luta armada, que vai se consolidar num informe de Prestes ao Comitê Central em 49, e que vai ser efetivamente aprovada no 4º Congresso, a partir daquele que foi chamado como o Manifesto de Agosto, né? Esse dado é relevante na história do PCB, essa contradição entre os documentos em tão curto prazo, né, efetivamente de realidade política, de contradição política. Bom, mas nós tivemos também, nesse mesmo período, uma desarticulação completa do partido, né? Uma desarticulação que ganhou corpo nacionalmente, uma repressão muito forte, uma infiltração violenta, e até a Internacional Comunista só aceitava se relacionar, depois desse episódio, já no final dos anos 30 e início dos anos 40, com o CR da Bahia, que era o CR minimamente mais organizado naquele período. Mas o que foi, na verdade, a discussão da União Nacional? Quais são as características, né, que são fomentadas para que possam ser caracterizadas como União Nacional? Nós tivemos, na verdade, uma perspectiva de três visões. Vou levar a grosso modo até as vésperas da Conferência da Mantiqueira, que manifesta, na verdade, um ou outro posicionamento. O primeiro é um posicionamento que considera que a União Nacional em torno de Vargas, no entanto, sem a reorganização do partido, né? Isso vai ser considerado liquidacionismo e está basicamente na visão de Fernando Lacerda, né? É uma parte dessa discussão a respeito da proximidade com o governo, já antevendo as questões da guerra, já discutindo esse processo, já necessitando intervir nesse processo de apoio ao governo. E você vai ter um grupo também resistente às duas perspectivas. A perspectiva de apoiar Vargas, né, e da união com Vargas, na verdade, que é o Grupo de São Paulo, liderado por Caio Prado Júnior, que vai discutir a união nacional em torno da luta antifascista e de oposição ao governo, porque compreendia que a luta antifascista no Brasil se dava pela derrubada do governo de Getúlio Vargas, né? Esse conjunto de articulações, né, esse período tão longo que a gente está tentando sintetizar aqui para aproveitar o tempo máximo, ele vai chegar ao debate da Conferência da Mantiqueira, que é articulada efetivamente pelo chamado Grupo Baiano, que tem a presença de Armínio Guedes, tem a presença de Rui Facó, tem a presença de Alberto Passos Guimarães, tem a presença de Maurício Grabois, tem a presença de Arruda, né? E vai ter Mário Alves, né, que aparece para muitos de contrabando na Conferência da Mantiqueira, ou seja, uma espécie de
de pessoa que por si só foi a mantiqueira e terminou sendo aceito, com a crítica depois, por escrito do CR da Bahia, que a conferência aceitou a presença de Mário Alves naquele momento, né? Então você vai ter um debate que é articulado entre o CR da Bahia e algumas pessoas que estavam na Bahia, que depois se deslocaram para o Rio de Janeiro, a exemplo do Grabois, a exemplo do Arruda, e aí vai surgir um elemento de conformação, de unidade e reestruturação do partido, que é a chamada CENOP, que vai se encarregar desse evento, que ocorreu em agosto, né, de 1943, aqui no Rio de Janeiro, na Barra do Piraí, eu acho, né, aquela região próxima ali, e que vai levar o partido minimamente para um debate sobre a perspectiva de apoio a Vargas, luta contra o nazifascismo, luta pela legalidade, o que vai ser muito incentivado pelos ventos que começaram a soprar efetivamente da Europa em virtude da questão do fim da guerra, né? Então, esse procedimento da rearticulação do partido, né? Uma rearticulação que não era aceita, inclusive, a presença de diversos outros CRs. Para você ter uma ideia, teve uma conferência do Nordeste que envolvia Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, que não foi aceito nenhum outro estado da federação por orientação da Internacional Comunista, e está dito lá por João Falcão, que foi uma pessoa que fez o contato com a Internacional Comunista, indo, inclusive, via o Biro Sul-Americano, a Argentina e o Uruguai, né, que trouxe informação, que também Jorge Amado trouxe, como uma pessoa que estava fora do país, trouxe um conjunto de informações dos quais a Internacional Comunista não permitia a presença de outras seções nem militantes dos estados da federação, né? É tanto que essa conferência, realizada em dezembro de 1941, né, tinha um documento chamado Reconstruamos o nosso partido para ajudar a salvar o Brasil, a América e o mundo. Quer dizer, um documento poderoso, né, saído de uma conferência na Bahia de 4 estados do Nordeste. Essa articulação da Mantiqueira, né, realizada lá no dia 27, né, elege uma comissão nacional. O partido só vem usar o nome Comitê Central, por incrível que pareça, a partir de um relatório de João Amazonas, já bem na frente, né? Então, se temos Comitê Central hoje no Brasil, a primeira pessoa a sugerir esse nome foi o camarada falecido João Amazonas, né? Estou aqui fazendo algo que alguns no plenário podem até se sentir um tanto quanto aborrecido, né? Mas é verdade, naquele momento se chamava Comitê Nacional. Essas articulações criou uma coordenação, né, com 20 nomes, uma representação política importante. Naquele momento, o secretário-geral do partido era Álvaro Ventura, né, que passou para José Medina Azevedo o cargo, porém o próprio Prestes havia sido eleito, mas se encontrava na prisão, só assumiria a sua função quando saiu da cadeia especificamente. Então o partido participou das políticas por ele aprovada nessa conferência, ou seja, campanha contra o nazifascismo, apoio a Vargas, luta pela democracia, Frente Popular sem crítica a Getúlio Vargas e convite à burguesia nacional para fazer o enfrentamento ao latifúndio e ao imperialismo. Essa questão tão delicada da luta política e das posições políticas do PCB. E, evidentemente, a questão da anistia. Para finalizar, eu diria que o ano mais importante desse período da história do PCB é, evidentemente, o ano de 1945. Né? Fatos esparsos dão nota de uma grande representação que surgia naquele ano. Né? O jornal O Momento surge como um órgão de informação do partido em 9 de abril de 1945, na Bahia, tendo na sua redação Mário Alves, a camarada Ana Montenegro, que muitos aqui conheceram, né? E alguns nossos camaradas da Bahia, a exemplo de Aristeu Nogueira, né? A exemplo de Bedegueba, a exemplo do hoje industrial Boris Tabakoff, da Fiesp, né? Que foi naquele período secretário de organização do partido e como homem da articulação do partido, trabalhou na redação do jornal O Momento. Bom, Vargas decreta a anistia em 18 de abril, Prestes é logo solto, o PCB solicita registro
em 3 de setembro de 1945. Todavia, né, no mês de outubro, as forças da reação dão um golpe e, por incrível que pareça, o partido já na legalidade, as forças ligadas ao PCB sofreram duro golpe. Ou seja, a repressão se abateu sobre o MUT, Movimento Unificador dos Trabalhadores, criado e dirigido por Roberto Morena naquele período, né? Os sindicatos passam a sofrer intervenção e as sedes do partido são depredadas em diversas partes do país. Todavia, os comícios com a presença de Luiz Carlos Prestes no Pacaembu, em São Januário, em Salvador, em Recife, em várias partes do Brasil, são comícios massivos de grande presença. E, por fim, embora a repressão atuando, tivemos as eleições de 2 de dezembro de 1945, quando o partido teve uma grande vitória. Afinal de contas, tinha lançado um candidato aqui do Rio, desconhecido, né, apenas amigo do partido. A ideia original do PCB era lançar Adhemar de Barros, né? É bom que se identifique isso na pesquisa histórica. Não conseguindo essa perspectiva, procurou o Edo Fiuza e lançou há poucos dias da eleição. Ele teve quase 10% do voto, 560 mil votos naquele período. E como todos nós sabemos, tivemos uma grande eleição de Luiz Carlos Prestes, senador mais bem votado do Brasil, 160 mil votos, e eleição de 140, desculpe, aí a vontade da Revolução. E a eleição de 14 deputados federais, né, todos aqueles que nós conhecemos. Pois bem, o partido foi cassado, o registro em maio de 47, os parlamentares foram também cassados em janeiro de 48, e voltamos às trevas de tudo aquilo que é da história do PCB. O importante reconhecer desse período, para o bem ou para o mal, para a verdade e para a história, é a presença desse operador político, essa presença extraordinária, com erros e acertos na história do Brasil, né? Isso está claro, inclusive, porque oferece aos estudiosos e aos trabalhadores de todo o Brasil a perspectiva de um partido de massas. E isso foi possível naquela jornada de 1945, naqueles períodos que levaram até a cassação do registro dos parlamentares. Por fim, eu diria o seguinte: esse partido, como disse Bertold Brecht, quem é ele, né? Quem é o partido? Mas quem é o partido? Ele fica sentado em uma casa com telefones? Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas? Quem é ele? Nós somos ele. Você, eu, você, nós todos. Ele veste sua roupa, camarada, e pensa com sua cabeça. Onde mora é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta. Isso é o Partido Comunista Brasileiro. Isso somos nós. Muito obrigado. Esse fato do Miranda em Moscou pode parecer caricato, mas foi verdade. Quer dizer, isso teve consequências que não foram positivas para a história do partido. Não adianta a gente fingir que não. Que o Miranda era uma pessoa que eu tenho respeito por ele, sem dúvida nenhuma. Foi um homem que dedicou a vida dele, como disse o Milton, era uma pessoa, não precisava, ele não entrou por raiva nem por necessidade no partido, foi por questões ideológicas, mas estava enganado. Essa perspectiva dele de achar que a revolução está na ordem do dia, é só você pegar a coleção de classe operária de 35 e ver. Era assim, em 34 houve uma conferência do partido que lançou a seguinte palavra de ordem: as armas. Então, você vai para o jornal, o Leivas Otero dizia, você chama as armas e ninguém tem um fuzil, ninguém tem nada. Isso não ajudou o partido. É isso que eu acho que a gente deve. O Lênin uma vez disse uma coisa: nós devemos ser absolutamente rigorosos com o erro e termos a maior boa vontade com aquele que errou. Quer dizer, você chamar a atenção para o erro. Se houve caricatura, não fomos nós que fizemos, foi ele, na hora que você diz. E o Prestes tem um artigo também sobre isso, que o cangaço é aliado nosso, são revolucionários os cangaceiros. Quer dizer, os cangaceiros vão nos procurar para saber o que a gente deve fazer.
se isso realmente isso é uma caricatura, mas eles é que fizeram, não somos nós que estamos caricaturando. Quer dizer, a política de proletarização, com aqueles 3 ou 4 secretários gerais que passaram pelo partido de Astrogildo até o Miranda e o Brandão, foi uma caricatura mesmo. Uma caricatura provocada pela Internacional. Na hora que você abre as portas, é como se agora você dissesse: todo mundo aqui que não é proletário não fala, nem vota, e vão pegar o pessoal de rua aí para vir votar, porque essa é a verdadeira massa do nosso povo. Foi uma caricatura que destruiu o partido naqueles anos. Precisou ter uma nova intervenção. Eu não sei se a gente já vai falar alguma coisa, palavras finais, ou alguma... No Otávio Brandão, eu acho, agora é uma opinião muito pessoal, que eu não entendo porque, de repente, começou-se a fazer do Otávio Brandão um grande líder do partido. Aí é uma opinião muito pessoal minha. O Otávio Brandão, a meu ver, foi um homem que nós devemos todo o respeito. Foi um lutador, lutou a vida inteira. Mas o Otávio Brandão não se compara ao Astrogildo Pereira, a meu ver. Se for o caso até de fazer comparação, que é uma coisa meio boba fazer comparação, mas, por exemplo, em 30, ele faz uma autocrítica violenta e fica quieto em Moscou. Ele vai reaparecer depois. O Otávio Brandão, ele é uma dessas pessoas que eu acho que nós tivemos umas pessoas dedicadas, umas pessoas que dedicaram a vida toda, estavam dispostas a morrer por causa disso, mas não tiveram muito êxito nas suas apreciações. Em relação a essa revolução de aliança, eu acho que eles tiveram razão, falei nisso quando eles vão procurar o Prestes Mas as cartas do Otávio Brandão, se você tiver interesse, eu lhe mando, que a Internacional está disposta nos arquivos da Internacional Comunista. Tem uma que diz o seguinte: o Partido Comunista não pode ir para frente, é cheio de mulato e negro. Como é que um partido cheio de mulato e negro pode ir para frente? Quer dizer, ele tinha uma compreensão, a meu ver, muito tosca da história da vida do partido. Eu acho que ele desempenhou um papel importante na formação do partido. Ele desempenhou um papel importante nesse início, nesses primeiros anos 20, na formação do Bloco Operário Camponês, mas depois ele se apaga. O Astrogildo vai voltar, o Astrogildo vai ter uma posição importante. Mas isso é eu penso que, principalmente pelo grupo de Campinas, de Marília, de repente o Otávio Brandão passou a ser um grande líder partidário. Eu acho que isso não tem correspondência na realidade. Apesar de ser uma pessoa que faz parte da história do partido, faz parte da fundação do partido, em 31 ele vai sair expulso do Brasil em 31, Getúlio vai prendê-lo, botá-lo num navio com a mulher e 3 filhos pequenos, e vai. Ele foi parar na Alemanha e daí ele consegue ir para Moscou. E lá ele fica, fez a autocrítica dele e ficou lá esse tempo todo. Então eu acho que ele tem um papel destacado nesses primeiros anos da história do partido, mas depois ele vai se apagar bastante. Eu acho que nós devemos render homenagem a todos esses homens, inclusive ao Canelas, a todos esses homens que lutaram pela formação do partido. Por quê? Com todos os erros que eles cometeram, o partido seguiu adiante. E eu até avançaria no seguinte: erramos, fomos e voltamos. O Milton voltou. Em 35, luta armada. Em 45, apoio total a Getúlio. O Prestes tem uma série de documentos que recomenda não falar mal do Estado Novo. E todo mundo conhece a famosa foto do Prestes, ele não está segurando o microfone, mas está sorrindo para o Getúlio. Por falta dele? Não. Foi uma má interpretação da realidade. Naquela época, o Prestes me disse, tem gravado isso, essa turma do Fernando Lacerda, que quis acabar com o partido, a partir do Browder, nos Estados Unidos, que era o primeiro secretário, o Browderinho, o Prestes disse, eu cheguei a me empolgar com isso. Por quê? Porque no mundo, e a União Soviética dizia o seguinte, acabou a guerra ideológica. Com a unidade para combater o fascismo entre americanos e soviéticos, a guerra ideológica acabou. Agora trata-se de uma guerra econômica. Lê do engano. Quer dizer, daqui a pouco vem a Guerra Fria, fecha o partido e diz, vocês sabem disso, vamos apertar o cinto. Isso não é caricatura. Isso é para mostrar os erros que nós cometemos, as idas e vindas. E isso foi um problema que nós tivemos. O que nós devemos pensar é o seguinte, com tudo isso, nós chegamos aqui. Quer dizer, além desses erros, podíamos estar mais adiante
se não fossem esses erros? Eu acho que não. Porque um grande historiador que ainda está vivo, o Eric Hobsbawm, ele diz a respeito da Inglaterra o seguinte: uma sociedade não pode pensar em revolução se a revolução não está na ordem do dia dessa sociedade. E nós nunca tivemos a revolução na ordem do dia da nossa sociedade. Quer dizer, veja só, nós estamos combatendo com uma sociedade autoritária, repressiva, com uma classe operária que não está colocada para ela a revolução, por mais combativa que ela seja, com uma repressão brutal em cima de nós. A primeira ilegalidade do partido não foi em 23, não, foi no julho de 22. Quer dizer, ele se forma em março, em julho ele já está clandestino. Quer dizer, com tudo isso, nós, com as idas e vindas, nós conseguimos chegar aqui, porque eu acho que os grandes erros estão lá no PPS. Decantou. Agora, eu acho. Agora, esse grupo que está aqui tem outros problemas pela frente. Nós somos poucos, com uma dificuldade brutal, porque antes nós tínhamos a União Soviética, que com todos os erros, que foram imensos, era uma barreira contra os Estados Unidos. A União Soviética desmantelou-se. Isso é outra discussão. Agora os americanos fazem o que eles querem. Os americanos invadiram o Iraque, estão para invadir o Irã, estão fazendo o que eles querem no Oriente Médio, Israel juntinho com eles, e não tem a União Soviética para se contrapor. Né? A classe operária está sendo bombardeada noite e dia pela grande publicidade, pela Rede Globo, por esses grupos. Quer dizer, hoje, apesar de nós sermos os melhores, dos erros terem ficado lá de lá, as nossas dificuldades objetivas são muito maiores, porque nós temos, inclusive, dentro da classe operária, a concorrência das igrejas, a concorrência da Igreja Universal, a concorrência de todos esses grupos que não têm o menor escrúpulo em fazer o apelo ao sentimentalismo e ao misticismo do povo. Mas, se nós sobrevivemos até agora, vamos sobreviver por muito mais tempo. Eu considero o seguinte: a gente não pode tirar a explicação do processo do seu devido contexto, né? Senão efetivamente isso vira anacronismo, né? Agora, tem que se resgatar na história desse partido, para efeito pedagógico da nossa ação presente e futura, as contradições que pautaram, através do fogo da conjuntura, algumas políticas e alguns momentos de zigue-zague na vida do partido, né? Formulações que se contrapunham efetivamente à realidade objetiva e que mais na frente era em sentido contrário àquela de período anterior, né? Em diversos momentos, isso que Edmilson fala como caricatura, você pode encontrar nas explicações que diversas pessoas dizem do próprio Miranda. Eu quero pegar apenas um registro, né? Numa das prisões de Miranda, na Bahia, quando ele é preso e o Jornal de Alagoinhas noticia a presença dele na cadeia, ele está sendo preso, ele comunica o delegado que representa o Centro Operário da Bahia, né? O Centro Operário da Bahia é chamado para dar informação e todos os seus diretores disseram que nunca teve acesso a Miranda, o que Miranda depois vem a confirmar, né? Ele achava que tinha membro do Partido Centro Operário e, para tal, ele também se considerava representante do Centro Operário. Então, tem textos, inclusive um livro que eu li recentemente, onde Prestes chamava Miranda de falastrão. Especificamente está lá a frase entre aspas do próprio Prestes. Então, essas situações, elas são articuladas no fogo da conjuntura, em situação muito difícil, né? Que lidas depois numa mesa como essa, ou nos acontecimentos que são recolhidos nos trabalhos de pesquisa, a gente tem a sensação como militante de que algo, né, do personagem não condiz com o esforço que foi feito naquela realidade objetiva. Não se trata disso efetivamente, isso é uma observação. A outra observação é com relação à interpretação de quem poderia ser aliado ou não nesses processos de luta, em especial esse que Marli colocou. No próprio texto de Carlos Alberto Doria, no capítulo
da história do marxismo no Brasil, né, onde ele cita inclusive um texto seu, né, está lá efetivamente a colocação de Prestes sobre o cangaço e sobre Lampião, né? Isso é um dado objetivo da fala, da informação de Prestes. Então tem questões, né, que são apresentadas hoje de uma forma bem diferenciada, mas que naquela realidade objetiva, pelas condições que tinham os comunistas, né, eram muito difíceis essa avaliação, essa resposta, esse acerto, né? Ao dizermos que erramos em diversos momentos da história do Brasil, não estamos tirando o papel histórico revolucionário desses homens e dessas mulheres. Na verdade, estamos tentando fazer um ajuste de conta para que o fogo da conjuntura, no momento ou mais para frente, não nos leve efetivamente às mesmas contradições que ocorreram no passado. Então são essas observações em relação ao que colocou Edmilson. E no caso de Brandão, eu realmente deve ter um passado, né? Ele foi o segundo dos intendentes. Eu acho que efetivamente Brandão não tem a importância que hoje está se resgatando, muito pelos estudos de João Quartim de Moraes e de algumas outras pessoas em especial sobre isso, mas não deixa de ser um grande intelectual, um grande militante da história do PCB. Tanto é que nos anos 50 ele retorna ao Comitê Central na suplência do Comitê Central, assim como Astrogildo Pereira também estava na suplência do Comitê Central, e Leôncio Basbal, numa declaração, cita muito aborrecido porque ele também não entrou numa suplência do Comitê Central, já que ele fazia muito mais força do que Astrogildo Pereira. Então são as vicissitudes do processo que pode ser adquirida nesses livros, nesses documentos, nos diversos apanhados desse rico instrumento de pesquisa que é o Partido Comunista Brasileiro. Bom, meus camaradas, é muito simples, é dizer do grande esforço que o nosso partido está fazendo para trazer esse debate, envolver a militância, os amigos, a intelectualidade, todos aqueles que militam e conhecem a nossa história, né? E dizer do orgulho que está aqui, que deve ser o orgulho de todo e qualquer militante em participar de um processo como esse, aberto, fraterno e que só joga o partido para frente. Viva o Partido Comunista Brasileiro! Espero muitas vezes estar aqui presente nas comemorações, e me lembro a última comemoração de que eu participei, ver como o tempo passa. A gente não fica velho, não, o tempo que passa. Foi o 40º aniversário do partido. E na filosofia, não sei se o Sebastião se lembra, muita gente foi presa. E eu acho que alguém falou aqui do Luiz Sérgio, que tenha falecido. Luiz Sérgio, acho que era o nosso companheiro também na filosofia. Nós saímos para pichar a cidade, viva o 40º aniversário do PCB, e eu nesse dia não fui, porque o Givaldo, que hoje está... que Deus tem, eu dirigia naquela época a Kombi do partido, então eu saí com ele para pegar novos rumos, porque a polícia estava em cima do jornal do partido. Olha, isso em pleno Jango, viu? A repressão que a gente sofria aqui foi em 62. Então a gente ia... A repressão do Lacerda. A gente rodeava a sede lá perto da Praça Mauá, a polícia saía, a gente ia, pegava um bolo de novos rumos, voltava. E eu fui para casa umas 5 da manhã, quando bate o Antônio Carlos Pinto Peixoto, Sebastião lembra dele, lá na porta, que o pessoal estava pichando, viva o 40º aniversário, um grupo grande, Rubem César, que hoje é da Vila Rio, Mauricinho, Pedro Alcântara, estavam todos, Randolfo, pichando, viva o 40º, e o Antônio Carlos estava de segurança. Só que quando veio a polícia, o Antônio Carlos primeiro cuidou da segurança dele. Aí a polícia prendeu todo mundo. Era o Wilson do Nascimento Barbosa, que sumiu só desse tamanho. Puseram os 8 atrás de um Fusca, foi tudo para a cadeia. E nós fomos nós atrás do Hércules Correia, que Deus o tenha também, que era deputado, para soltar as pessoas. E depois, 50 anos depois, estamos aqui comemorando os 90 anos. Quer dizer, vamos aos 100. Espero. Eu e a Anita Prestes tínhamos uma combinação que em 2017
cada uma com seus 80 anos nas costas, nós íamos estar na Praça Vermelha, na comemoração dos 100 anos da Revolução Russa. E a gente brincava muito que nós íamos ficar fofocando o tempo todo, que com essa idade, conhecendo o partido como a gente conhecia, ia ser uma fofoca só. Enfim, a vida vai transformando tudo, né? Mas quem sabe? Nós ainda havemos de comemorar, fazer muitas e muitas comemorações. Obrigada.